para ser só mera semelhança, né? Tem alguma coisa a mais no pedaço. Eu acho que tem alguma coisa de cultural nesse meio que faz isso, né? E, aliás, eu citei a ANPOF e a Academia Brasileira de Filosofia, mas eu poderia citar também, que essa divisão que eu fiz não é o todo do nosso contexto, não, né? Mas, por exemplo, o Instituto Rio Branco, que forma diplomatas, né, ele possibilita aos alunos que lá estudam uma formação filosófica muito mais independente e muito mais voltada para a elaboração pessoal do que os demais cursos do país, né? Assim, está dentro de uma determinada tradição também, né? Que é essa de que quando você trabalha nessa área de diplomacia, né? No caso de Portugal é o seguinte: Portugal era atrasadíssimo, né? O sujeito ia lá para fora, morava alguns anos lá fora, via a diferença, quando ele voltava ele queria mudar tudo. Então eles chamavam esse indivíduo, que era um diplomata que tinha voltado, eles chamavam de estrangeirado, né? Estrangeirado era o sujeito que foi lá para fora, pegou lá o vírus, né, vamos dizer assim, da modernização e quer implantar aquilo, quer passar aquilo para o restante do país. De certa maneira, nós temos alguma coisa parecida aqui. Só que aqui no Brasil nós temos dois tipos de estrangeirado, né? O estrangeirado, que é o diplomata, que foi formado no Instituto Rio Branco e que realmente foi preparado para pensar em termos pessoais. E o estrangeirado, que vai lá fora para aprender a comentar melhor ainda os textos dos pensadores estrangeiros, né? Então ele volta especialista, né? Ele fala muito bem a língua, né, do pensador que ele está querendo estudar, ele conhece tudo da vida dele, todos os mínimos detalhes, então ele é perfeito, né? Assim, para chover no molhado, não tem, né, melhor receita, né? Então é engraçado que nós inventamos aqui um tipo especial de estrangeirado, né? Bom, o que assim, de certa maneira, né, como é que está a nossa situação então, se a gente pensar em termos de política pedagógica, educacional, etc. Essa questão, por exemplo, né? Como é que é a pedagogia filosófica nos dias de hoje no país, né? Como funcionam a CAPES e o CNPq em relação a isso, né? E eu até pedi para a Mariana colocar esses detalhes, assim, né, que eu já fui membro disso, membro daquilo, etc. e tal, para vocês saberem que eu estou falando com algum conhecimento de causa, né? Eu já participei da comissão de avaliação da CAPES, então eu sei muito bem como é que é o processo da avaliação, tanto do ponto de vista, assim, acadêmico, como também do ponto de vista político, né? A mesma coisa no CNPq, então a gente sabe, né, como é que as coisas acontecem. Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, que eu sinto isso e muitas vezes as pessoas com quem eu faço contato, elas confirmam essa minha impressão, né? É que existe no momento um certo entrincheiramento numa pedagogia que não precisa continuar, de certa maneira já está superada. Porque em todos os lugares está pipocando alguma coisa contra essa pedagogia. A pedagogia que eu estou falando é a pedagogia da exegese, né? Quer dizer, assim, eu imagino, quer dizer, o curso realmente, assim, para você, do ponto de vista dessa pedagogia, para você atingir um orgasmo intelectual, é um curso onde você vai discutir um parágrafo de Hegel em um semestre. Aí realmente, né, você chegou ao máximo de especialização. Daqui a pouco você vai ser especialista numa palavra daquele parágrafo, né? E continuando nisso, vocês imaginam, daqui a pouco você vai saber tudo sobre nada, né? Igual dizem por aí do que acontece com o especialista, né? Então, o perigo pelo qual nós estamos passando é esse. Nós estamos, né, de certa maneira, entrincheirados nessa posição, e isso nos coloca numa posição também de, como é que eu diria, nós acompanhamos as ondas, a moda de lá de fora. Apesar de sempre se falar que nós estamos combatendo o chamado filoneísmo, né? Quer dizer, o amor pela novidade, na realidade nós não estamos fazendo isso. Eu vi exemplos assim que eu fiquei muito preocupado, alunos meus inteligentíssimos que
começava a estudar, por exemplo, né, principalmente na área de filosofia da linguagem, então filosofia britânica, filosofia norte-americana, né, aí eles começavam a seguir os problemas que aquele pessoal seguia. E aquilo começa a se refletir, inclusive, na linguagem das pessoas. Então, assim, apesar do sujeito saber inglês muito bem, saber português muito bem, ele começa a inventar palavras tipo assim, representacionalismo, ao invés de representacionismo, porque em inglês é representationalismo, né? Então você tem a gente copia, traduz errado, né? Fenomenalismo ao invés de fenomenismo, né? E o pior é a virgulação, ou então inventaram um estilo lá que eu acho horroroso, é assim, o que é para uma coisa ser não sei o que lá, né? E a gente escreve, eu vi os alunos escrevendo, o que é para uma coisa ser não sei o que lá. Tenha paciência, vá copiar assim lá longe, entendeu? Não faz sentido, está deturpando o próprio espírito da língua fazendo coisa desse jeito. Então é nesse sentido, né, que eu acho que nós temos que fazer alguma coisa para acabar com esse entrincheiramento, né? E uma das causas desse entrincheiramento é uma autoimagem negativa que nós temos. De um modo geral, quando se fala, né, no Brasil, né, as pessoas dizem, não tem filosofia, aqui é diferente, né? E essa autoimagem negativa, ela foi alimentada e realimentada por muitos e muitos anos, né? Ela está, no momento, eu acho assim, uma coisa altamente dogmática, né? E tão dogmática que as pessoas não se dão ao trabalho de verificar se de fato essa autoimagem é verdadeira ou não, né? E isso, inclusive, no meu caso, produziu assim, umas coisas muito engraçadas. Tem um colega muito amigo meu que escreveu um texto sobre filosofia no Brasil, né? E no texto que ele escreveu, ele analisa a questão do ponto de vista de critérios estritamente acadêmicos, né? Ao estilo da CAPES. Então, o que acontece? Vai dizer, olha, o Brasil só tem filosofia, né, quando apareceu a faculdade de filosofia. Antes disso não tem, não existe, né? Com esse texto, o meu livro o objeto do meu livro é um nada, né? Mas é uma questão de critério que a pessoa está usando, né? Eu acho que nós temos que ter um pouco de mais flexibilidade nisso, né? Para evitar, inclusive, essa questão, essa tradição ibérica de comentar texto, que, na minha opinião, ela persiste entre nós. Qualquer coisinha que acontece, a gente volta a comentar texto, que parece que é o que a gente gosta de fazer, né? Então, filosofia não é só isso que eu estou querendo dizer. Não quero dizer que nós temos que parar imediatamente de fazer isso. Não, filosofia não é só isso. Vamos dar uma colher de chá para o resto, para outras alternativas, né? E aí, isso leva, inclusive, a um dos problemas mais interessantes e mais candentes dessa história toda, né? Que agora mesmo aconteceu aqui, né? Eu acho que foi o Décio, ele pegou o meu livro e falou assim, ó, filosofia do Brasil, né? Você tem certeza? Né? E realmente, né, o que as pessoas dizem? É filosofia no Brasil, no máximo. Filosofia do Brasil, né? Quem que se atreve a dizer uma coisa dessas, né? É complicado, né? Então, eu acho que para a gente conseguir superar essa situação, nós precisaríamos de pelo menos duas coisas, né? A primeira delas, um conceito um pouco mais amplo de filosofia. Filosofia não é só aquilo que se produz numa tese acadêmica. Aliás, no Brasil nós temos um paradoxo muito interessante, que é o seguinte: a gente tem teses acadêmicas brilhantes, totalmente dentro do figurino da CAPES, né, sobre obras que estão absolutamente fora do figurino da CAPES, né? Pega o Tractatus do Wittgenstein, por exemplo, onde eu fiz trabalho acadêmico em cima do Tractatus, né? Vocês pensem bem, né? A cara de pau do Wittgenstein de escrever uma obra, não prova absolutamente nada, né? Não tem nenhuma nota de pé de página que justifique absolutamente nada, e ainda tem, né, a ousadia de terminar falando o seguinte: olha, quem me entende sabe que eu só falei bobagem, né? Joga isso fora que aí você vai enxergar o mundo corretamente, né? Pelos critérios da CAPES, o Tractatus não passa. Essa é que é a verdade.
não passa. Né? E, no entanto, nós temos teses, né, acadêmicas sobre o Tractatus. Tem alguma coisa errada aí. Estou querendo... A provocação é nesse sentido. Né? Como é que nós podemos fazer para sair desse buraco? Né? Porque se vocês olharem bem, né, vamos pegar aí assim, alguns aspectos da história da filosofia. Pega, por exemplo, os pré-socráticos. Né? A gente só conhece fragmentos deles. Né? Mas, por exemplo, o Parmênides, o primeiro tratado de ontologia que nós temos é em forma de poesia. Pelo amor de Deus, né? Poesia, isso é trabalho acadêmico, né? E, no entanto, as pessoas estudam aquilo assim, né, rigorosamente, etc. e tal, e produzem trabalhos acadêmicos fantásticos. Né? Mas depois eu vou tentar levantar o ponto que eu acho mais importante em relação a isso. Né? Então, depois, por exemplo, se vocês pegarem Platão, né? Platão só escrevia diálogo, né? Aquela coisa assim. Hoje em dia, se alguém quiser fazer algum trabalho filosófico em forma de diálogo, também não passa. Né? O Aristóteles é o melhorzinho, tá? Porque o Aristóteles, pelo menos, o trabalho dele tem algum aspecto de trabalho acadêmico, mas é deficiente se for comparado com o que a gente exige. Né? E Sócrates, então, coitado, não escreveu nada. Né? Como é que você faz com um cara desses? Né? E aí é muito interessante que aqui no Brasil, né, no meu livro eu tento mostrar isso, que Sócrates sempre foi um personagem, assim, uma espécie de modelo de filósofo para o português, para o homem ibérico. E ele passou a ser para nós também. Porque ao invés de dizer que o brasileiro não tem cabeça filosófica, eu prefiro dizer que a nossa cabeça filosófica funciona num registro diferente. Né? Não é no registro da tradição europeia ocidental em sentido estrito. Nós fazemos filosofia de uma maneira diferente. Nós temos que olhar como é que se faz isso para pegar o jeitão. Né? Então, o Sócrates sempre foi um modelo. Então, aqui no Brasil, nós temos exemplos de indivíduos extremamente respeitados no âmbito da ANPOR que não produzem nada. Né? E qual é a desculpa que a gente dá? Ele tem um espírito tão grande que quando ele começa a escrever, ele chega à conclusão que aquilo não está bom e para. Né? E em respeito, então, ao espírito crítico dele, nós, né, não vamos, né, criar caso com ele. Entendeu? E, assim, é muito bom quando você tem uma personalidade socrática. Ajuda em alguma coisa também. Né? Não quer dizer que, assim, porque nós temos aqui o mito da produção também. Né? Quanto mais se cobra da pessoa que ela produza, né, tanto mais porcaria ela corre o risco de fazer. Né? Porque a coisa é complicada. Né? Ainda mais que em filosofia. Vocês sabem que você dominar o filosofês não é uma coisa, né, que qualquer um consegue com tranquilidade. Então, nessa situação, a gente precisava de um conceito mais aberto de filosofia. Né? Um conceito que aceitasse, por exemplo, as poesias dos pré-socráticos, os diálogos do Platão, os pensamentos do Pascal, por exemplo, né? Os textos do Heidegger ou do próprio Wittgenstein. Está cheio de gente aí fora do esquadro. Tem muito mais gente fora do esquadro do que dentro do esquadro. E tem um outro detalhe, né? Não estou com isso também querendo dizer aqui que daqui para frente vocês têm que abandonar qualquer parâmetro, né? Mas uma coisa é certa, né? Quando você vai escrever alguma coisa e quer expressar o que você realmente está pensando, de preferência não perca tempo com nota de pé de página e referências bibliográficas, porque isso vai gastar um tempo e um fosfato que depois vai faltar para você expressar o que realmente você está pensando. Né? E vocês podem ver os grandes pensadores, quando eles escrevem algum texto que ficou realmente marcante na história, eles não têm nota nenhuma, eles não fazem referência a quase ninguém. E quando faz referência, eles fazem uma apropriação brutal do outro, né? Que você fica até assustado. Quem está acostumado a comentar e querendo seguir direitinho o que o outro falou, a gente fica até assustado. Né? Então, a coisa, assim, a filosofia caminha numa direção um pouco diferente do que a gente pensa ou está sendo preparado para isso, né? E eu diria até que uma das características da filosofia é uma espécie de bricolagem conceitual. Eu vou explicar isso da seguinte maneira.
Geralmente, a gente tem em casa uma gaveta ou uma caixa onde a gente joga um monte de bugiganga lá dentro, parafuso velho, pedaço de uma máquina que sobrou, né? Você joga lá, porque um dia, quem sabe, eu posso usar aquilo, né? Isso chama-se bric-a-brac, né? Então, o que é a bricolagem? É quando você vai no bric-a-brac, pega lá algumas coisas e monta e produz algo em cima daquilo, né? Eu lembro que um exemplo foi o seguinte: quando eu era muito novo ainda, o meu irmão teve que fazer um trabalho na escola, no colégio, né? E o trabalho era sobre fazer um motor elétrico, né? Aí então nós fomos no bric-a-brac, né? E começamos a pegar a peça lá para ver se a gente conseguia construir um motor elétrico. E o meu pai trabalhava em telefonia, então ele tinha um monte de pecinha lá, ideal para isso, até imãzinho, né, induzido, a gente podia ter lá para aproveitar. Aí fizemos um motorzinho. Então vocês notam, o que nós fizemos? Eram peças que eram usadas em equipamentos completamente diferentes, com funções completamente diferentes. A gente pegou aquilo, juntou e produziu um todo unitário, né, que foi o tal motorzinho. A minha opinião é que em filosofia a gente faz a bricolagem em cima do passado, né? A gente pega o que os outros fizeram, né? Puxa daqui, puxa dali, etc. e tal. Claro que vocês vão dizer, mas isso é ecletismo, né? Olha, mas é um ecletismo superior, né? Não é qualquer porcaria, não. Não é samba do crioulo doido, vamos dizer assim, né? É uma coisa que realmente tem começo, meio e fim. Então, Platão, por exemplo, fez um bricolagem fantástico em cima do seu passado, né? De tudo aquilo que existia em termos de filosofia, ele fez esse bricolagem. Wittgenstein, por exemplo, fez um bricolagem também em cima do Russell, do Frege, do Schopenhauer e diversos outros autores ali que, né, puderam servir para a elaboração filosófica dele. Então, se a gente passar a entender a filosofia dessa maneira, talvez a gente, quer dizer, primeiro, de maneira mais flexível, né? Filosofia não é apenas da filosofia acadêmica, nós temos que abrir espaço para outras formas de pensamento, né? E se ao mesmo tempo a gente perceber que a filosofia é essa forma de bricolagem, isso vai nos fazer vai nos permitir identificar mais formas de filosofia do que as usuais, além das formas que a CAPES reconhece como válidas, né? Mas como eu disse para vocês, tem uma contradição aí, porque ela aceita trabalhos válidos em cima de obras não válidas, né? Então, né, já que existem essas obras não válidas, vamos tentar examinar para ver em que elas consistem, para ver que lição que nós podemos tirar disso aí, né? E no caso do Brasil, né, se a gente pensar como é que o pessoal andou fazendo bricolagem aqui, né, a impressão que me dá é o seguinte: por exemplo, no caso do período colonial, o que eu consegui reunir ou perceber foi o seguinte: como eles não se comunicavam entre si, os diversos pensadores, eu tentei localizar se eles tinham uma visão de mundo comum. E qual não é a minha surpresa? Tinham uma visão de mundo em comum, né? E essa visão de mundo em comum, inclusive, de certa maneira, ela foi retomada no futuro pelo Roberto da Mata, que é um sociólogo, né? Eu vi que o que ele falava dos dias de hoje se encaixava perfeitamente no Brasil, lá do período colonial, né? E era uma visão de mundo. Então, eu comecei a trabalhar em cima disso, para localizar que espécie de visão de mundo estava acontecendo ali, né? E o que ela poderia trazer de lição para nós, para a gente ver, inclusive, como é que nós avançamos, né? Que tem uma espécie de tarefa socrática aí, né? Conhece a ti mesmo. Se você não olhar para o seu passado, você não vai saber como é que você é. Não vai saber onde que você está, como é que, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? Famosa pergunta do Pascal. Se a gente aplicar isso no caso aqui do Brasil, é muito importante que a gente conheça isso para poder ter uma noção mais adequada do que realmente nos interessaria em termos de filosofia, né? Então a gente precisaria desse conceito, né, mais amplo, mas uma outra coisa também. A gente precisa de descolonizar o nosso pensamento. Nós somos extremamente colonizados, mas extremamente. Eu vou dar um exemplo aqui, né, que eu espero que ajude para ver a que ponto que chega essa colonização do pensamento. O exemplo é o seguinte: quando os portugueses descobriram o Brasil, eles rezaram uma missa, né, na frente dos índios. Os índios estavam tudo lá curiosos, assistindo, etc. e tal, e depois colocaram um marco de pedra, né,
tomando posse das terras em nome do rei de Portugal, né? E, inclusive, a gente diz, bom, foi a partir desse momento que o Brasil entrou para a história. Antes disso, o Brasil não tinha história, né? Entrou para a história nesse momento, né? E a gente acha que é extremamente natural o português chegar aqui e colocar um marco de pedra, né, tomando posse das terras em nome do rei de Portugal. Só que isso é um roubo descarado, né? E na frente dos proprietários, que não sabiam o que estava acontecendo. Os índios estavam lá achando muito interessante, olha lá, botaram uma pedra lá, né? O que será que eles vão fazer com aquilo, né? Achando assim que os índios então tinham uma sede de alteridade, né? Que tudo que os portugueses faziam era uma maravilha para eles, né? Então, os índios estavam extremamente curiosos vendo aquilo, e os portugueses achando assim, não, nós estamos trazendo aqui a civilização, né? Agora nós trouxemos a história, agora as coisas vão funcionar para valer, né? Valer para quem? E como? Que história é essa? Isso criou, né, a maior parte dos nossos problemas, entre eles o da identidade, né? E aí tem um pensador argentino chamado Walter Mignolo, que um dos livros dele chama-se O Lado Mais Obscuro da Modernidade. E nesse livro ele faz a seguinte caracterização: olha, quando a gente pensa em modernidade, né, e quando você olha o discurso filosófico da modernidade, ele fala da retórica da modernidade, fala assim, olha, é muito bonito, mas esse discurso, ele esconde o pacto colonial, ele esconde a exploração colonial. Você só pode ter modernidade com escravidão, com colonialidade. Se não tiver, não funciona, uma coisa não funciona sem a outra. Só que, o que o europeu faz? Ele esconde a colonização e exalta a modernidade, né? E nós caímos feito trouxa nessa história, né? Achamos que a modernidade realmente é uma coisa fabulosa, né? E nós nos esquecemos da questão da colonização, né? E aí o problema é o seguinte, né? O europeu que coloniza, ele vive numa metrópole que já tinha uma identidade, né? E que só vai melhorar, porque enquanto está ruim para a colônia, vai ficando cada vez melhor para ele, né? Mas a colônia nasceu sem identidade, teve que criar a sua identidade e foi educada para buscar essa identidade de acordo com os critérios da metrópole. Critérios esses que ela jamais vai conseguir preencher, porque ela é colônia, ela não é metrópole, né? Então isso cria em nós o problema da identidade. Por isso que tem filosofia no Brasil, né? Esse problema, essa questão da identidade, ela é causada, né, pela colonização do país, né? E pela colonização do nosso pensamento até hoje, né? E por colonização, eu quero que vocês entendam o seguinte, né? Vamos pegar Heidegger, por exemplo, tá? O Heidegger faz descrições assim, muito interessantes e muito pertinentes sobre o Dasein, certo? Então, né, o que as pessoas que estudam Heidegger dizem a respeito? Não, o Heidegger está fazendo filosofia universal, né? Ele está trabalhando uma questão que afeta todos os seres humanos, em todos os lugares, em todas as épocas, né? Pois eu gostaria de trocar essa afirmação, né? Será que o Dasein é realmente, né, uma imagem universal de todos os seres humanos em todas as épocas? Ou será que ele é muito mais, né, a imagem do europeu assim inteiramente desencantado entre guerras, né? E isso aí a gente tem o seguinte, quer dizer, você já ouviu falar da generalização apressada? Generalização apressada é uma falácia em que você vê um caso e generaliza para tudo, né? O que eu acho que os europeus fazem constantemente é isso: eles olham o caso deles, constroem uma explicação para o caso deles, mas dão áreas de universalidade àquilo que eles explicaram, e aí os trouxas aqui acham que aquilo é universal, entendeu? Quer dizer, eu tenho sérias dúvidas a respeito da universalidade da filosofia nos termos que ela tem sido colocada, porque é isso que cria o problema, né? Se você é filosofia universal, você não pode ter filosofia nacional, né? Então falar em filosofia brasileira, filosofia do Brasil, já está errado por definição, entendeu? Será que está errado por definição?
Nós falamos filosofia francesa, filosofia da França, filosofia inglesa, filosofia alemã. Por que não pode falar filosofia do Brasil? 2 pesos, 2 medidas. Né? Porque sempre a gente tem birra com o Brasil. Né? E essa birra só pode depender, ou decorrer de uma autoimagem negativa, que precisa ser alterada. Né? Então, como eu falei para vocês, né? Descolonizar o pensamento, que é um conceito mais amplo de filosofia, para perceber como que a gente faz filosofia. A nossa tendência geralmente é essa, né? Nós somos mais céticos, nós somos, assim, a gente desconfia de elucubrações filosóficas. Por isso que a gente prefere comentar os outros, ao invés da gente criar as nossas. Né? A gente é muito desconfiado, a gente é muito intuitivo. Então, assim, onde que a gente faz mais filosofia? É na literatura. Né? Nós temos autores brasileiros, como Machado de Assis, Clarice Lispector, por exemplo, né, que são verdadeiros literatos filósofos e que mereceriam ser estudados nos cursos de filosofia, né, pela contribuição que eles trazem. Vocês pegam, por exemplo, aquele livro A Paixão Segundo GH, da Clarice, né? Eu tenho um estudo em que eu faço uma comparação, eu comparo A Paixão Segundo GH com o Tratados do Wittgenstein. E tento mostrar que os dois estão com o mesmo problema de dizer aquilo que não pode ser dito. Né? E a Clarice, na minha opinião, está até melhor que o Wittgenstein, que ela não precisa de lógica, não precisa de nada daquela pataquada que o Wittgenstein usa, e ela chega no mesmo resultado. Né? É muito simples, ela fala assim, para chegar à mudez, né, que esforço de vós. Né? É o que o Tratados faz também. Né? Então, eu acho que a gente devia começar a nos olhar com uma perspectiva diferente. Olhando a nós mesmos com essa perspectiva diferente, nós vamos ser capazes de perceber um pouco melhor o nosso jeitão, né? E vamos tentar fazer alguma coisa a partir daí. E como exemplos, inclusive, eu daí, olha, tem já gente no Brasil, né? Tem uma moça, eu esqueci o nome completo dela, Fernanda, ela escreveu sobre a filosofia do jeito. Tem um pessoal no Rio Grande do Sul que escreveu sobre filosofia e futebol. Né? São assuntos assim que muita gente vai arrepiar, né? Mas são assuntos muito mais voltados para o que nós fazemos, a nossa realidade, do que você ficar estudando Heidegger, por exemplo, ou o próprio Wittgenstein, etc. Né? A pergunta é até que ponto eles realmente podem nos servir de alguma coisa. Né? Então, bom, eu já falei demais, eu tenho um defeito. Assim, eu vou ficando mais velho, em vez de ficar lacônico, eu vou ficando prolixo, né? Ainda teria muito mais para falar, mas eu acho que assim, já deu para dar uma ideia do que eu estou pensando, né? Para fazer a provocação. Então, eu vou agradecer a atenção de vocês e me colocar à disposição aí para qualquer provocação que vocês queiram fazer comigo também. Né? Obrigado. Perguntas? Então, por favor, levante o braço, eu vou passando a palavra com calma aí e vamos ver se a gente se entende. Então. Gostaria de fazer uma pergunta, que é mais como hipótese, assim, para pensar um pouco o lugar da filosofia hoje no Brasil. Se esse modelo de filosofia, né, que não, na verdade não dá espaço a uma filosofia brasileira, se ele tem relação também com o modelo de universidade que foi implantado no Brasil, que foi um projeto do Nacional Desenvolvimentismo e que também serviu um viés bastante profissional. Se isso de algum modo não influenciou a atividade filosófica, retirando também o lugar da própria formação, que foi, por exemplo, um ideal tão caro, né, na criação do projeto moderno de universidade, que parece ter sido abandonado. E também a tensão que hoje a filosofia vive nesse modelo de uma universidade que alguns chamam de universidade de excelência, né, em que o nosso objetivo é a produção, e o quanto isso também pode mudar essa natureza, entre aspas, da atividade filosófica, né? Qual que é a relação entre a estrutura da própria universidade e o desenvolvimento da filosofia? Olha, talvez você vá ficar surpresa, mas eu acho que a ligação não é muito grande, talvez mínima. Em primeiro lugar, tem a ver com a própria natureza da filosofia. Vou te dar um exemplo no sentido seguinte, né? A gente, quando conta a história da filosofia, né, a gente fala assim, o Hume
colocou a ciência em perigo e o Kant salvou a ciência, né? O ceticismo, o Hume acabou com a ciência e o Kant salvou com o criticismo, né? Os físicos da época continuaram fazendo física e nem deram bola nem para Hume nem para Kant. Eles não sabiam nem que a ciência estava em perigo e muito menos que o Kant tinha salvo. O problema da filosofia é que ela tem uma certa neutralidade, né? Por exemplo, vamos supor que você vá, você quer construir um prédio, né? E você tem 2 engenheiros que você vai contratar, né, para fazer o prédio. Um desses engenheiros, filosoficamente, é realista e o outro, filosoficamente, é idealista. Tá? Agora, as plantas que eles vão fazer são praticamente as mesmas, entendeu? Porque a filosofia não chega nesse ponto, sabe? Filosofia, e assim, o grande perigo da filosofia realmente é a viagem na maionese, né? Muito fácil você viajar na maionese. Então, ela tem esse problema, né? Mas outro problema mais complicado, eu acho, é o seguinte: além dessa neutralidade que ela tem, o filósofo aqui no Brasil, e talvez assim por causa da tradição ibérica também, é muito mais conservador e reacionário do que a gente pensaria. Então, você pode mudar a universidade, ele não muda, entende? Eu digo isso porque outras áreas, como história, sociologia, as áreas de ciências sociais de um modo geral, cresceram, trabalham a questão brasileira com muita competência, né? Mas a filosofia fica marcando passo, entende? Tem alguma coisa no filósofo que segura, ele tem um freio de mão muito forte, né, que não deixa ele avançar. Então demora para as coisas acontecerem em função disso. Tá? Então eu acho assim, né, é claro que alguma influência tem, mas eu acho que não é a influência que deveria ter tido, sabe? Ou que poderia ter tido. Porque os filósofos, eles tendem a se fechar, né? É como diz o Paulo Arantes, né? Qual é o trabalho do filósofo, né? Ele descreveu isso, que eu acho que até os dias de hoje serve muito, né, para nós todos. Assim, fechar-se em si mesmo e interpretar. Esquece do mundo e vai interpretar. Né? Você fazendo isso, você conseguiu atingir o apogeu da atividade filosófica, tal como ele é possível aqui no Brasil. Bom, eu achei muito interessante as suas colocações e estou de pleno acordo com uma grande parte delas ou com a totalidade. Agora eu queria fazer então uma provocação. Digamos que nós tenhamos conseguido pelo menos dar um pouco de viés para aquela atividade filosófica que consiste não simplesmente em tratar o X em Y, ou então o X em Y na visão de Z, que é o que se vê 99% dos trabalhos da Uncoff. Falta, de fato, criatividade. Mas digamos então que nós tenhamos, como existe um grupo de filósofos novos, sabe muito bem disso, que já está começando a fazer isso em diversos pontos. Digamos que tenha havido sucesso nessa empreitada. Onde vai ficar essa filosofia? Circunspecta às nossas cercas? Porque nós lemos Heidegger, nós lemos alemão, nós lemos Hume, para citar os seus exemplos, nós lemos em inglês. Pergunto, quem lê português? Como é que se vê isso? Olha, você tocou num problema muito importante, né? Inclusive, por exemplo, né? Por que o Mignolo ele é ouvido nos dias de hoje? Porque ele escreve em inglês. E ele confessa, eu sou obrigado a escrever em inglês, porque se eu escrever em espanhol, ninguém vai ler. Né? Eu tenho que provocar na língua comum, vamos dizer assim. Né? O Roberto Mangabeira Unger também é outro exemplo. Aliás, ele pode ser até citado assim como um dos casos mais híbridos da identidade brasileira. Né? Ele fala português muito bem, mas com sotaque. Né? Escreveu a